Moçada, bom dia, sejam muito bem-vindos. Aquela conversinha de sempre, né? Obrigado pela participação de vocês. Sempre falo que sem vocês aqui a gente não tem motivação, a gente é muito diferente, né? Você fazer uma aula sozinho, fazer uma aula aqui com uma certa interação, né? E eu afirmo a vocês e reafirmo para quem já ouviu, moçada, vamos participar mais. Essa interação que eu falo está lá disponível na sala virtual para vocês. Estou sempre respondendo lá para vocês. E ontem eu falei com o pessoal da ESA. Eu vou aproveitar que tem aqui o pessoal da SpaceX, né? Tem o pessoal do Colégio Naval aqui. O Colégio Naval tá me devendo milhões, né? O Colégio Naval, ninguém põe pergunta, tirando o Israelzinho que pôs umas perguntas finais aí. O resto ninguém, todo mundo sabe, fica impressionado como o Colégio Naval sabe português. Eu fico impressionado. Mas tudo bem, beleza. Eu vou pedir um favor a vocês, tá? Quando vocês postarem uma pergunta e eu responder, coloca lá que você entendeu. O pessoal tá faltando essa interação, porque eu, como professor, eu não sei se o que eu respondi para vocês foi satisfatório. Se você não me dá um retorno, não precisa dizer, nossa, professor, muito obrigado, que resposta maravilhosa. Não é isso não, pô. Um simples joinha, pronto, já responde para mim, ok, eu entendi. Só que quando o aluno não responde nada, aí eu tenho duas deduções. Ou ele nem olhou a resposta que eu fiz, ou eu não sei se ele entendeu. Então eu peço a vocês, por gentileza, na medida do possível aí, o pessoal vai colocando lá um joinha, um obrigado, professor, entendi. Essa gratificação não é necessária não, moçada. Só o entendi. Ô, professor, obrigado, entendi. Professor, entendi. Joinha só. Tem aluno que é menos tímido, gosta de falar um pouquinho mais. Tem aluno que é mais tímido, bota só um joinha. Não tem problema. Mas pelo menos responde lá. Tá bom? Beleza? Tranquilo então, moçada. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. A partir de agora também, né, os alunos que não entraram na sala não entram mais. A sala está bloqueada. Daqui para frente, só quem está presente que vai ter essa interação. Os demais vão só depois que eu colocar essa aula lá no YouTube para vocês. Vamos lá então. Antes de nós começarmos aí a falar, né, especificamente, né, das orações que vão aparecer agora para vocês como orações adjetivas, vamos dar aquela relembrada. Ó, o Leonardo já se ligou na tela ali, ó. Eu mandei para você ontem ali, ó. Já tá ali na tela, Leonardo. Olha lá, o Verozinho em 3D lá, ó. Ah, moleque. Fico brincando na madrugada com essas paradas aí, mas tá bom, vamos lá. Moçada, antes de falar com vocês das orações adjetivas, vocês lembram das orações subordinadas substantivas? Lembram delas? Lembra que nós iniciamos aquele estudo das subordinadas dizendo o seguinte: eu sempre estou pautado, sempre estou vinculado na oração principal. Vocês lembram disso? Moçada, só para critério, tem momentos que eu vou estar parecendo que eu não estou olhando para vocês, é que eu estou olhando para uma outra câmera aqui, que é a que eu estou gravando, tá? Às vezes vai parecer que eu estou com o meu rosto de lado aqui para vocês, mas às vezes eu fico nesse trâmite aqui, tá? Então vocês lembram que eu falei, ó, é em cima da oração principal. Qual foi a primeira condição que nós fizemos? Nós falamos assim, ó, oração principal, você está completa? Se a resposta fosse não, eu não estou completa, a gente já parava ali e classificava aquele tipo de oração como uma oração o quê? Uma oração substantiva. Aquela subordinada que a gente iria então identificar, a gente iria identificar como subordinada substantiva, e aí a gente ia ver o que estava faltando, né? Se era o sujeito, chamava de subjetiva, se era objeto, chamava de objetiva, e assim sucessivamente. Só que nós tínhamos depois duas outras possibilidades. Que possibilidades eram essas? A possibilidade de perguntar para a oração principal se ela está completa, e a resposta é sim, estou completa. E aí qual que era o procedimento? E o procedimento era ir para cima do conectivo. Fala assim, já que a minha oração principal está completa, isso significa para mim que eu não posso chamar a subordinada de substantiva mais, já que a oração principal está completa. Então agora eu vou para cima do conectivo. E aí eu pergunto para o conectivo, o que você é? E a resposta do conectivo pode ser, sou um pronome relativo ou continuo sendo uma conjunção. Se a resposta for, moçada, sou um pronome relativo, a gente para aqui agora. Então veja, novamente, aquele acordo que a gente faz. Primeiro passo, eu identifiquei os dois verbos, olhei a possível conectivo e separei as orações. Show.
Perguntei para a oração principal. Oração principal, você está completa? Aí a resposta é sim, estou. Então eu pulo das orações substantivas. Eu não posso mais ter uma oração substantiva. Mas aí então eu vou para cima do conectivo. Aí o conectivo, moçada, se tiver lá escrito, por exemplo, o qual, cujo, onde, quanto, esses a gente sabe que são pronomes relativos. O problema é quando tem o que lá. O que pode ser qualquer coisa. Mas eu tenho que ter certeza que aquele conectivo que eu estou analisando, ele é um pronome relativo. Se a resposta for sim, eu sou um pronome relativo, então eu paro aqui, ó, nas orações adjetivas. Beleza, moçada? Então, condição princípio para ter uma oração adjetiva. Primeira, a oração principal estar completa. Anotem isso aí. A oração principal estar completa. Segunda, ser constituída, ser iniciada. A oração subordinada, né? Ser iniciada por um pronome relativo, por um dos pronomes relativos. Vocês lembram quem são os pronomes relativos? Que, quem, onde, cujo, o qual e quanto. São 6 pronomes relativos. Quaisquer um destes que iniciar a sua oração subordinada vai dar a ela o valor, então, de subordinada adjetiva. Beleza, moçada? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá, então. Tá aí a primeira ideia que vocês têm que ter. Moçada, oração adjetiva, então. Exercem a função sintática de adjunto adnominal. Essa é a primeira observação que eu chamo aqui para vocês, tá? Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, ó. Elas vão exercer a função sintática aqui pra gente de adjunto adnominal. Toda e qualquer oração adjetiva já é para você, tá? Ela já é para você sintaticamente um adjunto adnominal. Como assim? Sim, ela é um adjunto adnominal, se o que eu estou vendo lá é uma oração. É isso mesmo, moçada. Toda oração pode ser classificada como um simples adjunto adnominal. E eu já vi aluno perder questão assim, porque quando você fala em adjunto adnominal, o que é que você espera? Um adjetivo. Uma palavra só. E não uma oração inteira. Mas assim como as orações substantivas têm valor de substantivo, toda oração não exerce função de sujeito? O sujeito é representado por substantivo. Toda oração não exerce função de aposto? Aposto é representado por um único substantivo. A ideia da adjetiva é a mesma. O predicativo ele é representado por um adjetivo, ok? Mas ele pode ser representado por uma oração inteira, que é uma oração adjetiva. Então, se você tem uma oração adjetiva, você já tem uma adjunta adnominal na sua mão sintaticamente. Eu tenho que ficar ligado nisso na hora de uma pergunta de prova, tá bom? Depois, sempre se liga ao nome da oração principal. Moçada, sempre se liga ao nome da oração principal. Então, esse se liga a um nome da oração principal quer dizer para você que possui antecedente, moçada. Mas esse nome não é estranho pra gente, é ou não é? Antecedente é representado por quem pra gente? Antecedente é pronome relativo. Lembra que pronome relativo precisa ter antecedente. Para eu chamar um pronome de relativo, tem que ser um daqueles 6. Lembra quando a gente fez a aula de pronome relativo, eu falei, moçada, cuidado, porque pronomes fazem referências anafóricas. E não é porque eles fazem referências anafóricas que eu simplesmente vou chamar de pronome relativo. Então é um daqueles 6 que eu já apontei, e claro, fazendo essa referência anterior. Como ele está sempre fazendo referência anterior, ou seja, sempre fazendo referência ao nome da oração anterior, então você diz que ele tem antecedente, e por ter esse antecedente, você tem então nas mãos um pronome relativo. Ok? Depois, ele diz que sempre se inicia, e aí vem o porquê do antecedente, sempre se inicia por um pronome relativo. Então a ideia é que o pronome relativo ele é o indicativo para você da oração adjetiva. Tranquilo, moçada? Até agora tudo bem? Belezinha, então. Se tá tudo bem para todo mundo, também estou bem com vocês. Vamos lá. Moçada, próxima ideia então. Olha aí, ó. A classificação
dessas orações adjetivas. Moçada, veja, se eu tivesse hoje que dar uma aula de oração adjetiva para você, eu acabaria a aula aqui agora. Tão sem graça que é oração adjetiva. Ela é sem graça, mas na hora do concurso ela não é tão sem graça assim não. Quem já fez questões que pedem lá oração adjetiva, tem aluno que fica perdidaço. Então veja, não é porque eu só tenho essas duas classificações aqui que a minha oração adjetiva então vai ser desprezada, não vai ter valor nenhum. Pelo contrário, ela atrapalha o aluno e muito às vezes. Mas vamos lá. A gramática ela é bem explícita para você, bem taxativa para você. Ela diz o seguinte: para você ter uma oração adjetiva, condição, oração principal estar completa e ter pronome relativo. Beleza. Só que aí, para ela ter o valor restritivo ou para ela ter o valor explicativo, é a coisa mais simples do mundo. Basta que eu coloque esta oração entre vírgulas. Toda vez que eu tiver uma oração adjetiva entre vírgulas, ela será explicativa. Poxa, professor, mas vai ser sempre? Vai, a gramática te diz isso, tá? Por mais que muitas vezes a gente ache que o valor não passa a ser, ele passa a ser sim. Okay? E onde eu vejo o maior problema nessa situação? É no emprego de vírgula, moçada. Já, né, pessoal que já está aí resolvendo prova da especialista, prova da SPSEC, prova do Barro Branco, prova da EFON, prova da AFA, prova da EPICAR, enfim, as provas de concurso militares que você não precisa se basear só em uma, você pode resolver várias. O ideal é que você se baseie na que você vai fazer, mas pode tendo o arcabouço de outras provas. Com certeza já deve ter se deparado com uma questão que ele fala assim, ó, onde a retirada das vírgulas altera o sentido da oração. Ou onde a colocação das vírgulas altera o sentido da oração. Pronto, é aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, Deus que é nosso Pai nos salvará, e eu retirar aquelas vírgulas dali, é claro que teoricamente eu estaria incorrendo a um erro, mas gramaticalmente é perfeito. Só que ele deixaria de ser um Deus Pai. Tá vendo? Um Deus universal. Eu acabo entendendo que é o Deus que eu considero como Pai. Se eu tirar as vírgulas dali, a ideia passa a ser essa. É um Deus que eu considero como Pai, mas você pode não considerar. Aí vem a ideia da restritiva. Então, como um Deus, tirando aí cada um com a sua religião, mas o nosso Deus cristão, ele é comum a todos nós, e para nós, Deus é Pai e acabou. Então, essa qualidade aqui, ela passa a ser própria. É a mesma coisa daquele exemplo que eu falo, o homem que é mortal. Tá vendo? O homem que é mortal foi criado por Deus. Não existe o homem imortal. Então, se eu fosse ver na prática, eu não conseguiria dar uma ideia restritiva a esse tipo de oração. Mas veja, da mesma maneira que eu tenho aqui, ó, serão atendidos os alunos. Ali, ó, serão atendidos os alunos. Imagine que essa seja a sua oração, e ela, imagine não, né? Ela é a sua oração principal. Ó. Serão atendidos os alunos. Leonardo, você é aluno? Vander, você é aluno? Isabela, você é aluna? Aline, você é aluna? Tamires, você é aluna? Bernardo, você é aluno? Poliana, bom dia, Poliana, você é aluna? Se a resposta de vocês, sim, sou aluno, pronto, vocês serão atendidos. Deu para entender? Que aquela oração principal está dizendo, ó, basta você se chamar aluno e você vai ser o quê? Atendido. Só que aí vem a segunda oração e diz, ó, não é qualquer aluno, não basta se chamar aluno, porque existem os alunos que ingressaram este ano, por exemplo, os alunos que entraram no verão esse ano. Se você está nessa condição, você vai ser atendido. Se você não está, você não vai ser atendido. Deu para entender aqui a ideia restritiva? Não é qualquer aluno, e sim aqueles que ingressaram este ano. Mas se eu simplesmente chegar aqui e colocar uma vírgula aqui, moçada, pronto, agora eu estou dizendo que todos os alunos serão atendidos, porque para mim todos ingressaram esse ano. Tá vendo? Agora não existe uma escolha dos que ingressaram e não ingressaram. Eu estou tratando somente com os alunos que ingressaram. Vocês conseguiram perceber isso aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque, moçada, aqui está o que eu chamo de principal problema da oração adjetiva. É você conseguir abstrair essa ideia
de restrição. Vou dar um outro exemplo para vocês aí, ó. Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Eu vou escrever uma outra oração aqui para vocês, assim, ó. As mulheres que trabalham, gozam de maior independência. Liberdade. Vai caber independência aqui. Tudo bem? Deu para entender essa frase? As mulheres que trabalham, gozam, aproveitam, né, de maior liberdade. Moçada, quem é a nossa oração principal aí? Nossa oração principal nessa frase tá aqui, né? Daqui para lá, as mulheres que trabalham. Então eu tenho, ó, as mulheres, corto aqui, que trabalham, corto aqui, ó. Então quem é a nossa oração principal? A oração principal tá aqui, ó. As mulheres gozam de maior liberdade. Tá vendo? Se eu falasse essa oração para vocês, a Aline estaria acontecendo isso com a Aline agora. Estaria acontecendo com a Isabela, com a Poliana, com a Tamires, com a Letícia e com todas as mulheres que aqui estão comigo hoje. Porque a oração é universal, é ou não é? Então, vocês entendem da seguinte maneira? O pessoal que gosta aí de trabalhar com a matemática aí, então. Vamos pensar no seguinte, ó. Se eu chamar A de um conjunto mulheres, o que é mulheres que trabalham? É um subconjunto de A, é ou não é? Dá para entender isso? O conjunto, né, total são as mulheres. E existem as mulheres que trabalham e as que não trabalham. Então isso é um subconjunto de mulheres. Tá dando para entender mais ou menos essa ideia? Porque a oração principal diz para vocês assim, ó, pô, mulher, basta você ser mulher. Então você faz parte desse universo. Aí eu vou e tiro um subconjunto dele. Opa, existem as mulheres que trabalham e as mulheres que não trabalham. Então eu passo a dar a ele um valor o quê? Restritivo. Então essa oração aqui agora, se eu fosse classificar essa oração aqui, ó, que trabalham, vejam que esse que para nós é o pronome relativo, né, moçada? O antecedente está aqui, ó, como eu falei para vocês, ó. O antecedente é o universo, mulheres. Quando eu jogo esse universo lá dentro, aí eu falo, opa, estou restringindo aqui agora. Estou pegando só um subconjunto daquele universo, que são as que trabalham. Essas possuem maior liberdade, doravante outras não. Tudo bem, moçada? Deu para entender isso aí? Show de bola? Mas, professor, e se eu colocasse assim, ó, as mulheres, vírgula, que trabalham, vírgula, gozam de maior liberdade? Qual o valor que dá agora? Explicativo. Porque agora eu não tenho um subconjunto. Agora eu só peguei mulheres trabalhadoras. Não existe a possibilidade de ter a que não trabalha, porque não foi com esse universo que eu trabalhei. E quem está dizendo isso para mim? O fato de estar entre vírgulas. Deu para entender, moçada? Então é exatamente isso, tá? A oração adjetiva, ela perde a graça quando você sabe que simplesmente colocar entre vírgulas ou tirar as vírgulas é que dá a classificação. Então você vai falar, professor, por que a gente perde tempo então com a adjetiva? O problema é que tem muito aluno que olha para um que e não sabe se ele é pronome relativo. Aí é que está o problema. Porque se você não souber que ele é um pronome relativo, você vai dar uma classificação a ele que não existe. Beleza, moçada? Deu para entender isso aí? Só que nem tudo que reluz é ouro, é ou não é? Nem tudo é tão fácil assim. E é por isso, então, que nós estamos agora na pior parte da oração adjetiva. Levanta o bracinho aí também, né? Quem está resolvendo provas e não se deparou com a questão: qual a função sintática da palavra destacada? E quando ele mostra para você a palavra destacada, é um pronome relativo. Você chega lá, eu quero saber qual é o valor daquele onde, qual é o valor daquele que, qual é o valor do cujo. Certo, moçada? Essa é uma das piores funções que esse tipo de oração traz para você e cai bastante em concurso isso, tá? Colégio Naval cai isso aí, Epicar cai isso aí, SpaceX cai isso aí, tá? A ESA também tem o costume de cair. Eu acho que não tem um concurso que não explore o valor sintático e semântico de um pronome relativo. Semântico seria em função do que a gente acabou de ver, né? Na verdade, o valor semântico passaria a ser da oração em si. E o valor sintático é o que o pronome realmente vai desempenhar em cada uma das orações. Então vamos lá, vamos analisar comigo aqui, para a gente poder entender como é que funciona isso aqui na prática, tá, moçada? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu estou aqui, ó, separando as orações, ó. A casa,
Aí você parar aqui, ó. A casa onde moro, parar aqui, ó, é bonita. Então a casa onde moro é bonita, então esse onde moro aqui, ó, onde moro aqui, ele é para nós a nossa oração subordinada. Por que ela é subordinada? Como é que você sabe que ela é subordinada? Como é que eu sei que um período é subordinado, moçada? Vocês lembram? Eu tenho que retirar uma das orações. Aí eu vou tirar o onde mora. O que é que sobrou para você? A casa é bonita. Faz a perguntinha mágica aí, ó. Identifica o verbo lá, ó. Quem é que é bonita? A casa. Mas é uma casa qualquer? Não, é uma casa bonita, né? Veja que o bonita está falando de casa, na presença de um verbo de ligação. Então eu tenho predicativo, eu tenho do outro lado lá o sujeito. Tudo lindo, tudo lindo. A sua oração principal está o quê, então? Completa. Opa, já acende a luz para você. Qual luz vai acender para você? Olha, eu nem sei o que é essa oração que eu tirei. Mas eu sei que substantiva ela não vai ser. Deu para entender? Eu não vou perder meu tempo olhando na alternativa lá, objetiva direta, subjetiva, completiva nominal. Não vou perder meu tempo com isso. Pelo simples fato da minha oração principal estar o quê? Completa. Bom? Só que aí eu vou para cima desse cara aqui agora. Chego para esse cara e falo, vem cá, meu irmão, o que tu é aí, cara? O que tu tá fazendo aí na oração? Pô, eu tô fazendo uma referência anterior, ó. Eu possuo antecedente. Ah, então você, meu querido, você é um pronome o quê? Relativo. Sendo um pronome relativo, então, pronto. Eu já sei que eu estou trabalhando com as orações adjetivas. E olha como perde a graça. Pergunta simples. Essa oração adjetiva aí está entre vírgulas ou não? Resposta, não. Qual a classificação dela? Restritiva. Acabou. Se for em critério de classificar a oração adjetiva, acabou. Não tem o que errar. Essa oração adjetiva que você está vendo aí, ela é restritiva e acabou. Não vai cair em pegadinha de concurso, porque não tem pegadinha. Só que aí o camarada é maldoso, né? O examinador ele é maldoso. Ele vai falar assim, não, classificar isso aí como adjetiva é muito fácil. Eu quero que você faça, na verdade, o seguinte. Qual é a função desse camarada aqui, ó? Qual é a função sintática do onde? E aí você vai falar, pô, professor, aí tá de sacanagem comigo, né? Por que tô de sacanagem com você, meu queridinho, minha queridinha? Não, porque o senhor já falou que o onde, como pronome relativo, ele é chamado de locativo. Olha a importância da aula de pronome relativo, moçada. O onde é locativo, então ele só tem uma função para você. Adjunto adverbial de lugar. Então, se o cara te perguntar nesta oração qual o valor desse onde, adjunto adverbial de lugar. Ô, professor, por quê? Porque Deus quis assim. Claro que não, né, moçada? Porque ele se classifica como, dos pronomes relativos, aquele que tem uma função fixa. Esse cara tem função fixa, moçada. Se ele é realmente um pronome relativo, ele tem uma função fixa. E que função é essa? Adjunto adverbial de lugar, moçada. É isso que ele vai ser para você. Tudo bem? Beleza? E, professor, como é que eu faço para saber isso? Agora vem o que a gente vai fazer. Preste atenção. Acompanha comigo aí, ó. Primeiro passo que você vai fazer. Você vai achar o antecedente. Aqui, ó. Achei o antecedente. Esse é o primeiro passo. Para achar a função sintática, tá? Primeiro passo, achar o antecedente. Ok, antecedente achado. Agora você vai pegar e construir a oração adjetiva, ou seja, aquele onde moro, trocando o pronome relativo pelo antecedente. Então vamos lá? Eu moro na casa. Olha aí, que belezinha. Se eu substituir o pronome relativo pelo antecedente, olha a dica que eu vou te dar. Moçada, pelo amor de Deus, quando você reconstruir a oração adjetiva, reconstrua na ordem direta. Para de escrever a oração em ordem inversa. Pega essa dica que eu estou passando para vocês, tá? Reconstrua a oração na ordem
direta. O que é uma ordem direta? Sujeito, verbo, complementos, verbos. Então veja, quando eu olho para essa oração e eu digo eu moro, ó, verbo intransitivo. Opa, já sei que se eu tenho verbo intransitivo, eu não espero. Aqui agora vem a análise sintática e vocês já estão aí fera, né? Eu olho para essa oração, vejo que o verbo é intransitivo, então eu falo, ó, eu espero qualquer coisa aqui menos objetos. Mas aí eu vou achar o meu sujeito. Quem é que moro? Eu. Beleza? Então o sujeito está aqui, ó. Agora, concordam comigo que a palavra casa é representada para mim pelo antecedente? Não é ela que é o meu antecedente? Então eu quero a função sintática dela. Qual é a função sintática dela aí na frase? Quem mora, mora em algum lugar. Então o valor dela é de adjunto, adverbial, de lugar. Tranquilo, moçada? Agora veja, tudo isso que você fez foi para achar a função sintática de quem está no lugar da casa. Vou repetir. Tudo isso que você fez foi para achar a função sintática de quem substitui o antecedente. Quem é que substitui o antecedente? É esse cara aqui, moçada. Então, o onde naquela oração, ele tem valor de adjunto adverbial de lugar. Show de bola? Todo mundo comigo aí? Todo mundo entendeu isso aí? Ok, se todo mundo entendeu. Vamos para a próxima? Para a próxima, então. Moçada, a próxima oração aqui agora. Vem comigo. Tá? Vai embora não, não desista não. Fica aí comigo. Vamos lá, ó. A eterna musa que Leonardo da Vinci pintou. Tá vendo? A eterna musa que Leonardo da Vinci pintou. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas só tem uma oração aí. Tá vendo? Só tem um verbo aqui, ó. Cadê o outro verbo? Moçada, provavelmente o outro verbo tá lá atrás, ó. Tá numa parte do texto anterior. Por exemplo, a oração poderia ser assim, ó. Ela é, tá vendo, ó? Ela é a eterna musa. Ok, ó? Mona Lisa é a eterna musa. Deu para entender isso, moçada? Que do lado de lá poderia ser uma oração para mim. Não importa. O fato é que daqui para frente eu tenho uma oração. E eu tenho que classificar essa oração aqui. E aí eu olho o conectivo. Olha lá o conectivo. Ok? E aí vejo que ele faz referência anterior, ó. Fui aqui um antecedente. Musa. Ok? Beleza, moçada? Então ela é uma oração adjetiva? Oração adjetiva. Mas não tem duas. Vou repetir. Pode ser que isso aqui esteja atrelado a um contexto e daí você vai entender por que seriam duas orações. Mas de qualquer maneira, aqui ela seria uma oração adjetiva para você. Bom? Ok. Se esse cara é um pronome relativo, possui antecedente como Mona Lisa, eu consigo entender que ela é uma oração adjetiva. Está entre vírgulas? Não. Então ela seria uma oração que é restritiva. E agora eu te pergunto, qual é a função sintática? Qual é a função sintática desse camarada aqui, ó? Qual é a função sintática do seu pronome relativo? E agora, moçada? Vamos lá comigo? Vamos lá com o titio careca? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Achar o antecedente. Tá aqui o antecedente, ó. Musa. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Você vai reconstruir a oração subordinada, colocando no lugar do pronome relativo o antecedente. E qual foi a dica que eu te dei? Construir na ordem direta. Construindo na ordem direta vai ficar assim, ó. Leonardo da Vinci pintou. Tá vendo? Passada. Ó. P, T, T. A eterna musa. Aqui está o antecedente do pronome relativo. Esse camarada aqui funciona para você como seu antecedente. Quem está no lugar dele é o quezinho que você está vendo aqui. Mas aqui nessa oração aqui agora, função de objeto direto. Tá vendo? A eterna musa é o objeto direto do verbo pintar. Professor, mas como é que você sabe isso? Você já fez aquela análise inicial? Oh, meu Deus, claro. Olhei para o verbo é VTD. Ok, o que se espera nessa frase? Provavelmente um objeto direto se for ativa. Só que antes de classificar o objeto direto, eu tenho que achar o quê? Meu sujeito. Faça a perguntinha mágica. Quem é que pintou? Resposta: Leonardo
da Vinci. Olha aí o nosso sujeito, beleza? Então, Leonardo da Vinci funcionando pra gente aqui como sujeito, beleza? Mas quem pinta, pinta algo. Quem pinta, pinta alguma coisa. Então, Leonardo da Vinci pintou o quê? Resposta, a eterna musa. Qual foi a função sintática de eterna musa? Objeto direto. Quem representa, então, eterna musa? Pronome relativo que. Qual é a função dele, então? Objeto direto. Moçada, pelo amor de Deus. Olhem para mim aqui agora. Agora eu tô de frente para vocês aqui, ó. Olhem para mim aqui agora. Não caia na pegadinha do cara perguntar quem é o objeto direto de pintar. Lá na alternativa vai estar a eterna musa. Não é. A eterna musa faz parte da outra oração. Qual seria a sua resposta? Que. Lá na alternativa vai estar que. Em uma outra alternativa qualquer vai estar a eterna musa. Não caia nessa pegadinha. Ok? O sujeito, ó, o objeto do verbo pintar nessa oração é o pronome relativo que. Não é a eterna musa. A eterna musa foi o subterfúgio que você usou para achar o objeto. Deu para entender, moçada? Eu já cansei de ver aluno, ele, por exemplo, se eu disser assim, ó, Quincas Borba, que bebeu água, morreu. Vendo? Quincas Borba, que bebeu água, morreu. Qual é a oração principal? Quincas Borba, morreu. Essa é a sua oração principal. Qual é a sua oração adjetiva? Que bebeu água. Beleza? Aí eu te pergunto, qual é o sujeito do verbo beber? Muitos de vocês, ó, automático. Quincas Borba. É o que está no lugar do Quincas Borba. Ele é o teu sujeito, mas lá na alternativa vai estar escrito o quê? Quincas Borba. Vocês entenderam, moçada? Então, cuidado com a oração adjetiva. Esse é o maior cuidado que eu espero que vocês tenham, tá bom? Vamos ver a de baixo aqui agora? Olha aí. Analisando a oração de baixo. Deixa eu trocar de cor aqui, botar um verdinho aqui para ficar diferente. Não se sabe a força de que era capaz. Não se sabe força de que era capaz. E agora? Não se sabe. Essa eu tenho um verbo aqui. A força de que era. Olha aqui, ó. Que era capaz. Eu gosto, já falei para vocês, eu gosto de separar assim, né? Eu gosto de deixar isolado a preposição, por quê? Lembra por que eu falo para vocês que eu gosto de deixar a preposição isolada? Porque ela chama atenção para mim, e seja lá o que esse termo aqui tenha valor, ele tem um valor de elementos que vem preposicionado por alguma coisa. Beleza? Beleza. O fato é o seguinte. Você vai dizer assim para mim, pô, professor, olha só. Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Tem um verbo transitivo que é direto. Beleza? Só que, ó, vocês podem dizer que não. Talvez inconscientemente. Tem gente que não enxerga esse cara aqui, ó. Tá vendo? Porque se ele viesse depois do sabe-se, ninguém erraria essa desgraça. Mas quando vem antes, o aluno já fica em desespero. Moçada, a força é sabida. Tá vendo? Ó? A força é sabida. Isso aqui é voz o quê? Passiva. A força é sabida. Só que olha a maldade do examinador. Ele bota uma passiva sintética, porque isso aqui é pronome passivador, hein? Isso aqui é pronome. Ok? Pronome apassivador. Okay? Isso é pronome passivador. Aí ele põe um não que atrai. O pronome era para estar aqui e foi jogado para cá, ó. Por causa do não que está aqui, ó. Beleza? Nós já estudamos lá nossa livezinha de colocação pronominal, hein? Tá com dúvida? Volta lá e assiste, beleza? Ok. Então, a força é sabida. Aí você vai dizer, pô, professor, mas não existe a força do nada, né? A força do vazio, né? E aí? Como é que a gente entende isso aqui? Simples, moçada. Quando eu olho para esse cara aqui, ó, que era capaz. Tá vendo, ó? Que era capaz. Ele era capaz. A força que ele tinha, né, ó, não se sabe a força de que ele era capaz. Ele era capaz de alguma coisa, moçada. Tá vendo? Se a gente olhar esse camarada aqui, ó, esse cara é um pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele faz referência à força. Tá?
Isso aqui não é uma oração, tá? Substantiva, completiva, nominal não, moçada. Tem nada a ver uma coisa com outra, porque aqui não estou completando o nome força, tá bom? Esse D que você tem aqui, ó, ele está relacionado à palavra capaz. Aí que tá a beleza e a maldade do negócio. E tem aluno que vai achar que esse D aí é quem tem força de alguma coisa. E vai tentar entender que isso aí seria uma completiva nominal. Não é. Observem e eu consigo dizer o seguinte, ó. Não se sabe a força de que ele era capaz. Então aqui vai ficar assim, ó. Ele, vou reconstruir, ó. Ele era, vendo? Ele era capaz. Deu para perceber que essa é a oração que está lá em cima. Ele era capaz? Mas ninguém pode ser capaz do nada. Ninguém pode ser capaz do vazio. Tem que ter um alvo para essa capacidade aí. Tá dando para entender de onde estava indo? Onde na verdade tem um complemento nominal aí, ó. Tá aqui, ó. Ele era capaz da... Tá vendo? Ele era capaz da força. Porque veja, capaz é nome. Veja, homem capaz, mulher capaz. Isso é um adjetivo, moçada. É um adjetivo. Quem é que completa adjetivo regido de preposição? Complemento nominal, moçada. Veja, esta criatura está funcionando para você como seu complemento nominal. Mas quem que está substituindo essa criatura? É esse cara aqui, ó. Ele é seu pronome relativo. Ele substitui a palavra força. Ele possui como antecedente a palavra força. E aí, moçada, a dica, né? Como esse cara aqui pede complemento nominal e o antecedente, ó, preste atenção que eu vou te falar. E o antecedente, ó, o antecedente, ele, quando é jogado dentro da oração, ele é regido por essa preposição, eu sou obrigado a colocar a preposição aqui, ó. Agora vamos para a terceira dificuldade que eu vejo em orações adjetivas. É a regência, moçada. Lembra? Aqui, novamente eu vou naquela questão. Levanta o bracinho aí, né? Quem, né? Resolvendo provas anteriores, não ficou lá. Tem lá uma questão para você. Só tirar meu WhatsApp aqui. Gente pedindo para entrar na sala. Sinto muito. Então, olha só. Quem que nunca resolveu uma questão, tá? Quem que nunca resolveu uma questão, que tinha assim, ó, a oração, um espaço, uma lacuna e a continuação dela. E lá embaixo, nas alternativas, estava assim, ó, que, de que, com que, para que, em que. É ou não é? Para você usar o pronome relativo e se ele vem ou não acompanhado de uma preposição. Deu para entender, moçada? Aqui, por exemplo, eu não poderia colocar essa oração sem aquela preposição que o antecede. Não poderia fazer isso. Todo mundo aí entendeu? Tá todo mundo vivo aí ainda? O pessoal aí vai colocando aquele joinha maroto aí só para eu enxergar aí. O pessoal que não gosta de colocar o vídeo aí, vai só colocando aquele joinha maroto aí pra gente poder identificar quem tá vivo aí na nossa live, quem já abandonou a live aí, é ou não é? Tá todo mundo vivo aí, tranquilinho? Deixa eu ver quantos participantes temos na live aqui. Estamos aqui com... O pessoal tá vendo na tela aí os participantes? Não? Aí, estamos com 19 participantes. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez pela presença. O pessoal ainda tá firme e forte aí. Vamos lá, moçada. Pergunto a vocês. Complicado? Claro que é. Se você não treinar, se você não pegar lá, né, a sua apostila, seus exercícios e começar a falar assim, pô, eu não vou me satisfazer só em... Porque veja, concordam comigo que olhar para essas orações e chamar de restritiva e de explicativa ficou fácil agora, não ficou? Então eu falo, não, beleza, meu trabalho acabou, eu só classifico como restritivo, eu só classifico como explicativo e meu trabalho acabou. Não, não, não. Mesmo que a tua questão só peça isso, você sabe que toda vez que você tiver uma oração adjetiva, você vai ter que descobrir a função sintática do pronome relativo. Vai treinando isso, porque isso vai te ajudar bastante. Bom? Beleza? Moçada, com isso então, fica a dica aí para vocês. Deixa eu só limpar essa tela aqui. Dar uma apagada aqui. Olha aí, ó. Fica a dica aí para vocês. Isso foi o que eu acabei de falar para vocês. O primeiro passo é encontrar o antecedente do pronome relativo.
Depois, construir a oração subordinada adjetiva usando o antecedente, é o que a gente fez. Determinar a função sintática deste antecedente, não foi o que a gente fez? A gente achou a função sintática da palavra casa, a gente achou a função sintática da palavra eterna musa, a gente achou a função sintática da palavra força. Uma vez que você determinou essa função sintática, esta função será a do pronome relativo. Não esqueçam disso, moçada. Por isso que lá nas alternativas você vai ter como resposta não a musa, e sim o que. Não a casa, e sim o onde. Não a força, e sim o que. Ou o de que. Tá? Beleza, moçada? Ok, então. Com isso, nós temos aí um desafio. Olha aí o desafio. Tudo bem? Ó, meu relógio são 11 horas e 24. Eu não vou resolver essas questões aqui com vocês. Bom, isso aqui vai ficar como desafio para vocês. Quem participou da live aí, vai ficar como desafio, tá? Depois você volta lá, eu vou postar, ou se você quiser já tirar um print dessa tela aí agora para já ir fazendo, né? Porque eu vou demorar um pouquinho para postar, porque tem que editar e tudo. Se você quiser, tira um print dessa tela, resolva essas orações. O que eu quero que você diga? Pô, se eu te perguntasse aqui, quem é explicativa e quem é restritiva? Tô vendo uma explicativa aí, concordam comigo? Vai bater o olho aí se eu te perguntasse quem é restritiva e quem é explicativa. Só tem uma explicativa. Todas as demais são o quê? Restritivas. Então, não é isso que eu quero. O que é que eu quero? Quero que você determine a função sintática de cada pronome relativo desse aí. Show? Para você treinar sozinho? Beleza? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, então. Vocês façam, tá? E eu vou colocar a resposta lá na sala virtual. Senão vai ficar uma bagunça lá também. Aí o cara bota um, o cara bota outro. Então eu boto lá a resposta e aí sim vocês discutem os acertos e os erros que vocês tiverem. Acho que é mais salutar assim. Bom, então, terminando aqui a nossa aula. Claro que eu vou almoçar. Depois do almoço, eu coloco para vocês lá na sala virtual de cada turma a resolução dessas questões aqui, tá? Dessas classificações do pronome relativo. E assim a gente não perde muito tempo. Afinal de contas, a intenção da live aqui é terminar hoje as orações adverbiais. Tá bom? Beleza, moçada? Tranquilo? Combinado? Então tirou aquele print maroto aí. Eu quero as funções sintáticas de cada pronome relativo desse aí. Tá? Show de bola então, moçada. Então, tá na tela aí pra vocês. Orações adverbiais. Ok. O que é que eu preciso saber das orações adverbiais? Primeiro passo, nós já discutimos. Primeiro passo, nós já falamos. Tá? Qual foi ou qual é esse primeiro passo? Moçada, aquilo que a gente veio discutindo, né? Então eu vou pegar uma oração. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Verbos. Identifiquei que o período é composto. E olho para, né, suposta conjunção ou pronome relativo. Por isso que eu não falo conjunção ou pronome relativo. Eu olho para o conectivo, né? Conectivo. Eu olho para o conectivo, aí separo. Beleza. Identificou quem é a principal? Professor, por que eu chamo de principal? Por que eu não posso chamar de coordenada assindética? Porque nós estamos estudando a subordinada, entendeu? Já fez aquela análise de retirar, perder o sentido, perder sintaticamente alguma coisa. Nós já passamos dessa fase, tá? Já descobrimos que a oração ela é subordinada. Só lembrando a vocês, em concurso, muitas vezes o cara não fala que a oração é aquela. Você que tem que saber se ela é coordenada ou subordinada. Agora, quando ele vem dizendo lá em cima, a oração subordinada aí, show. Tem que discutir. Mas quando ele não fala, você vai ter que fazer isso, né? Retirar uma, ver se perde o significado ou não, tá? Beleza? Vamos lá, moçada. Beleza. Aí identifiquei lá a minha oração. Vi quem é a minha oração principal. Ok, eu só vou olhar para ela agora e vou fazer qual pergunta? Oração principal, você está completa? Resposta dela, não. Estou defeituosa. Opa, paro onde então? Paro na substantiva. Ok, vamos ver qual foi o defeito dela. Pô, arranquei o sujeito, arranquei o objeto, complemento. Show de bola. Mas, pode ser, você faça a pergunta para sua oração principal e ela diga, não, eu sou autônoma, perfeita, estou completa. Beleza, show de bola. Se a sua oração principal está completa, qual é o próximo passo agora? Conectivo. Quem és tu? Resposta, sou um pronome relativo. Opa, sou um pronome relativo? Então eu paro nessas orações que a gente acabou de definir. Que são as orações o quê? Adjetivas.
Tudo bem? Tranquilo? E aí sim, eu vou classificar entre restritiva ou explicativa, se vier entre vírgulas ou não, isso é muito fácil agora, mas tem aquela situação da classificação ali do seu conectivo, né, do seu pronome relativo, classificação. Só que agora nós vamos para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Olhei para a minha oração principal, a minha oração principal está completa, completíssima, e eu olho para o conectivo e ele não é um pronome relativo. Então vamos lá, no dedinho. Oração principal completa não pode ser substantiva por causa disso. Não é um pronome relativo, não pode ser adjetiva por causa disso. Então só sobrou o que para você? Só sobrou para você as orações subordinadas adverbiais. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Esse passo a passo, ó, é assim para vocês. Para determinar logo de cara ali o que você vai fazer em relação a elas. Ok, uma vez que a gente então definiu, estamos no campo aí das adverbiais, o que a gente vai fazer agora? Vamos classificá-las. Ô moçada, tá aí ó, primeira classificação que nós temos. Deixa eu só fazer um adendo aqui ó. Antes de nós fazermos a classificação, vocês lembram dessa pequena e singela brincadeira que eu sempre faço com vocês? Que brincadeira é essa? Dos 6 casais ficam pelados totalmente? Pessoal, agora a sessão baixou o nível? A sessão baixou o nível agora. 6 casais ficam pelados totalmente. Ai meu Deus do céu. Vou sair da sala, né? Imagine agora. Não, moçada, isso é só, como eu falei pra vocês, né? Falou em besteira, aluno, nossa, gravei. Né? Se eu falo que 6 casais ficam para sempre, né? Sei lá o que, aí o cara, não tem graça. Aí quando eu falo 6 casais ficam pelados totalmente, aí ele, ih, caraca, olha aí, gravei. Né? Então, beleza. Moçada, aqui nada mais é do que um processo mnemônico para vocês, para que vocês saibam que são essas conjunções subordinativas. Aí estudo de conjunção. Essas é que são as conjunções que irão iniciar as orações adverbiais. Tem umas que são específicas e tem outras que são comuns. E essas que são comuns são perigosas, é ou não é? E gera confusão. As que são específicas, você tem que saber que olhando uma conjunção específica, você não vai cair no engano, você não tem problema de achar que ela é outra coisa que não uma subordinada adverbial. Vocês lembram o que são esses 6 casais aqui? 6 casais aqui são, né? No nosso caso aqui, ó, causal. Toda causa gera o quê? Sequência, né? É consecutiva. Toda causa gera uma consequência. Você compara as coisas, então temos a comparativa. Se você não entendeu, se conforme com isso. Ó. E a condição para que você entenda isso, ó, condicional, é que você não seja contrário e nem oposto ao que eu penso. Concessivo. Coisinha, professor. Toda causa, causal, gera uma consequência consecutiva. A comparação gera uma conformidade. E a condição de ser oposta. Deu para entender? Beleza? Comparação, conformidade, causa, consequência, condicionalidade e a concessividade. Essa, então, essa sigla C&C, vem dessas criaturas aí que geram para você as orações adverbiais, causais, consecutivas, comparativas, conformativas, condicionais e concessivas. Ok? Belezinha? Depois o F que está aqui é o F de final, indica finalidade para você, né? Final. O P que está aqui indica uma proporcionalidade, que é a proporcional. Ok? Proporcional. E a T que está aqui é a temporalidade, que é a temporal. Beleza, moçada? Então essas são as conjunções subordinativas adverbiais. Elas é que regem para você essas orações que nós vamos estudar agora. Tudo bem? Então se você está com problema, se você está com dificuldade em analisar as orações adverbiais, antes de você sair resolvendo vários exercícios, para um pouquinho, vai lá na sua gramática, pega a parte de conjunção, e vá em cima das subordinativas adverbiais. Vai te ajudar bastante, tá? Embora nós vamos passar por elas aqui nas principais, ok? Aquilo que vocês me pediram
na live passada. Lembra que vocês falaram? Pô, Evandro, seria interessante mostrar mais conjunções, quem são as principais. É o que a gente vai fazer agora, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Tá na tela aí para vocês. Primeira que nós vamos ver é a causal. Moçada, oração, subordinada, adverbial, causal. Primeira coisa, ela exprime lá para você circunstância de causa. E aí vem algumas coisas que geram problemas. Como toda causa gera uma consequência, você tem que tentar entender que muitas vezes o tipo de oração que você vai analisar vai ter ali a estrutura de causa e consequência. Agora vamos lá. Eu falo para vocês analisarem sempre a oração principal, não é verdade? Fala, moçada, olha lá a principal. Veja se a principal está completa. Ok? Veja se que tipo de pronome que você tem, ou conectivo que você tem. Beleza. Isso é só para você achar a principal. Só que não se esqueçam, moçada, que vocês estão classificando a subordinada. Então, a classificação aí, ela vem em cima da sua subordinada. Só um minutinho, moçada. Por que eu estou falando isso? Porque como toda causa gera uma consequência, o que você vai ter na sua mão? Então, olha lá, olha a primeira oração. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer mais ou menos assim, ó. Não viajamos. Tá vendo que não viajar é uma consequência? Isso é uma consequência. A consequência de não viajar poderia ser feita por causa de quê? Porque o carro quebrou. Tá vendo? O fato do carro quebrar impediu você de viajar. Não viajamos porque perdemos o avião, perdemos o ônibus. Ou no nosso caso aqui, ó, não viajamos porque estava chovendo. Tá vendo que existe a relação de causa e consequência? Agora eu te pergunto, qual oração você está analisando para classificar? É a subordinada, moçada. Você está analisando a oração que tem o conectivo. Só que por que tem muito aluno que quando olha essa oração aí, por exemplo, vai lá na resposta e marca consequência? Porque vocês observaram que a consequência está na oração principal? Todo mundo percebeu isso, que a consequência está na oração principal? Mas você não está analisando a oração principal como classificação, moçada. Você analisa a oração principal para saber se ela está completa, se não está completa, o que é que está faltando, mas a sua análise é feita em cima da subordinada. Então aqui é nítido a relação de causa e consequência, mas quem que você quer analisar? É sempre a oração que está lá com o seu conectivo. Então é essa oração aqui que eu quero classificar, e ela perante a anterior, perante a sua principal, ela é a causa. E claro que a principal provavelmente vai ser o que? A sua consequência. Todo mundo entendeu isso aí, moçada? Alguém ainda ficou com dúvida? Posso prosseguir? Então, enquanto eu mando um convite aqui para uns alunos que estão desesperados aqui, analisa a próxima aí pra gente. Vamos ver. Vamos ver se vocês entenderam. Quero um voluntário, um voluntário. Tem algum voluntário para me dizer qual que é a próxima oração aí? Voluntário. Bernardo, você é voluntário, Bernardo? Então manda ver, vai lá. Analisa pra gente aí. Isso. Vamos ver se você entendeu qual é a ideia da causa e consequência aí. Então vamos lá. O planeta respirar é uma consequência. Ok. Perfeito. Perfeito. E a causa, então, seria bom, fosse, né, olhar aqui como uma crise relacionada aí à poluição, né? Crise, seja lá do que for energética, seja o que for aí. No nosso caso, até a pandemia aí, né? Não é? Fez com que o país aí respirasse, não é? Beleza? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender aí a ideia de causa e consequência? Ficou claro isso aí pra vocês? Tranquilinho? Mas ninguém desconfiou de alguma coisa aí, não? E falou assim, pô, beleza, entendi a causa e consequência. Mas este conectivo não é um conectivo normal de ser causal. Olha a desgraça. E aí, moçada, é que vem, eu falo pra você. Olha só. Tem alguns conectivos que são horrorosos. O porquê é um deles. Porquê pode ser causal, porquê pode ser final, porquê pode ser até coordenativo. Tá? E o como, moçada? Como você está acostumado a comparativo, a conformativo.
Mas como causa, você não está acostumado. Então o que eu falo para vocês? Existe uma particularidade para o como funcionar como causal. É isso que você tem que saber. Que particularidade é essa? Então, muito bem analisado aí pelo Bernardo. Obrigado, Bernardo, pela participação aí, tá? Mas muito bem analisado por ele, a gente consegue ver nitidamente. Primeiro, a oração principal está completa. Eu olhei para o conectivo, ele não é um pronome relativo, então eu sei que eu tenho uma adverbial na minha mão. E eu consegui analisar a relação de causa e consequência. Só que vamos lá agora para o que você tem que saber. Toda vez que você tiver um como que inicia o período. Veja, o como tem que iniciar o período. Não basta iniciar o período. Ele poderá ser substituído por essa criatura aqui, ó. Que é a que eu acho melhor, tá? Na verdade, ele pode ser substituído por qualquer conjunção causal. Mas essa daqui é, para mim, a melhor, tá? Quando eu pego esse como que inicia a oração, eu troco por visto que ou por já que é outra que eu gosto também, tá? Já que. E você consegue analisar a relação de causa e consequência. Quando você conseguir fazer isso, não tenha dúvida, meu aluninho, minha aluninha, você terá em suas mãos o como causal. E eu já vi muito aluno perder questão em prova por causa desse como aí. Ele não enxerga essa ideia de causa e consequência, e como na mente dele como é comparativo ou como é conformativo, ele fica com um desses dois aí lá nas alternativas que com certeza vão estar lá para te enganar. Tudo bem? Deu para entender isso aí? As de baixo agora. A de baixo agora, né? As ruas estão brancas. Tá vendo? As ruas estão brancas. Porque nevou. Teve um aluno que me perguntou isso lá na sala virtual. Eu acho que foi do Barro Branco, se não me falha a memória. Não sei se foi do Barro Branco ou se foi da SpaceX. O exemplo que ele me perguntou é o exemplo que está no meu material, ou que eu falei em sala, o que eu mencionei com vocês. As ruas estão molhadas, né? Porque eu vi. As ruas estão... ou choveu porque as ruas estão molhadas. Eu acho que é essa a frase. Choveu porque as ruas estão molhadas. Tá? Aí ele falou, professor, mas como é que eu sei que aqui é causa e não uma... Por que eu vou chamar essa oração de causal e por que ela não é explicativa? Ou por que ela é explicativa e não é causal? E o grande problema está aí, né? Em você olhar para esse tipo de oração e você falar, e agora? Ela é causal ou ela é explicativa? Moçada, é bem simples. Olha o que eu vou te mostrar aqui agora. O nosso pior pesadelo é quando eu tenho aqui, ó. É quando eu tenho aqui o porquê, ou poderia ser... Jesus. Ou poderia ser pois. Beleza? Pois aqui tá cachorrento, né? Quando eu tenho aqui o porquê, ou o que poderia ser aqui, por exemplo, o pois. Tá vendo? Esse é o pior problema que nós temos, é quando você tem ali um porquê ou um pois, porque o aluno, principalmente o pois, ou não é? Porque na cabeça do aluno, quando ele olha pois, por exemplo, pois é explicativo e acabou. Pois antes do verbo é explicativo, pois depois do verbo é conclusivo e acabou. Essa é o que você realmente vai ter que levar. Por isso que não é muito comum colocar o pois aqui, mas eu já vi que eles estão colocando o pois, tá? Comum quero usar aqui o porquê. Mas aí eu pergunto, por que aqui é causa e não uma explicação? Como é que você vai distinguir isso para que você entenda? Moçada, olha para a sua oração subordinada. Quem é a sua oração subordinada aí? Aline, quem é a sua oração subordinada aí? Vou botar esses alunos para participar aí agora também. Quem é a sua oração subordinada aí, Aline? Não, a oração em si, né? Toda ela. Porque nevou. Tá? Sempre com conectivo. Tá? Não. Sempre com conectivo, tá? Quem é a sua oração subordinada? Porque nevou. Então, Aline, você vai olhar para ela e você vai fazer a seguinte indagação. Nevar. Você fez com que as ruas ficassem brancas? Sim ou não? Deu para entender? O ato de nevar, fez com que a rua ficasse o quê? Branca. Tudo bem, moçada? Deu para entender isso aí? Agora, imagine que eu inverto isso aí. Inverte a oração.
Nevou porque as ruas estão brancas. Deu para entender a diferença? Ó, nevou porque as ruas estão brancas. Aí você vai olhar para a oração subordinada e vai falar assim: ó ruas brancas, vocês fizeram nevar? Deu para entender, moçada, agora a diferença? Quando você faz a pergunta para a oração subordinada e você fala assim: ó ruas brancas, vocês fizeram nevar? Jamais. Jamais. É apenas uma constatação. Tá vendo? É uma constatação de que nevou. O que constata para você que nevou? A rua estar branca. Só que agora eu inverti a posição. Então agora ela vai ter valor explicativo. Mas do jeito que ela está escrita aqui, o ato de nevar fez com que as ruas então ficassem brancas. Então você olha aqui, ó, e daqui para lá, você vê aqui a causa e aqui você vê a consequência. E lembra que eu falei para vocês? Você vai estar sempre analisando a oração subordinada. Veja, analisar, eu posso até analisar a principal, mas eu vou classificar a oração subordinada. E classificando essa oração subordinada, ela será classificada para você como causal. Vamos agora ver se vocês realmente entenderam? Vamos trocar neve, porque no Brasil nem neva, né? Não é um exemplo assim tão bom. Vamos dizer assim, ó. Choveu porque as ruas estão molhadas. Olha essa oração aí, ó. Choveu porque as ruas estão molhadas. Você vai conseguir chamar isso aí de causa e consequência? Ó, choveu porque as ruas estão molhadas. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você está chamando de causa. Porque as ruas estão molhadas. Você vai perguntar para ela: ó, ruas molhadas, vocês fizeram chover? Não tem lógica isso. É ou não é? Agora inverte. Inverte agora. As ruas estão molhadas porque choveu. E agora? Ó, chuva, vocês fizeram as ruas ficarem molhadas? Sim ou não? Deu para entender, moçada? E aí agora você consegue ver a relação de causa e consequência? Então é isso que você vai ter que fazer para distinguir uma causal de uma explicativa, moçada. Porque tem muito aluno que não consegue enxergar isso e dependendo da oração fica mais difícil. Mas é sempre essa relação que você vai tentar trazer. Será que realmente eu estou conseguindo enxergar uma causa e consequência? Ou será que é apenas uma constatação? Dizer que choveu porque as ruas estão molhadas, isso é uma constatação. É uma afirmação. É uma explicação. Agora, dizer que as ruas estão molhadas porque choveu, agora você tem a relação de causa, chover, e consequência, as ruas ficarem molhadas. Tudo bem? Consegui me fazer entender? Espero que sim, tá? Beleza? Moçada, tá aí, tá na tela para você as principais conjunções dessas criaturas aí. O porquê, que eu detesto, porque ele pode ser um monte de coisa. O visto que, show de bola, essa daí eu gosto sempre de usar e quando cai não tenha dúvida, essa é aquela que eu falo para vocês. É uma conjunção específica, então essa eu não posso esquecer, essa aí eu tenho que decorar. Ó. Visto que, já que, uma vez que, moçada, isso é causal, acabou. Professor, mas eu não entendi que é causal. E daí? E daí? Você vai classificar como causal porque ela é uma conjunção causal. Deu para entender a diferença, moçada? Vou repetir o que eu sempre falo para vocês. Você quer matar questão de orações? Decora a conjunção. Decora a conjunção. Sempre falo isso para vocês. Eu mandei você aprender? Não mandei você aprender. Mandei você decorar nesse momento. Você vai aprender. Nesse momento você vai decorar. Porque quando você realmente decora essa conjunção, visto que, já que, uma vez que, quando ela aparece lá para você, eu não quero nem saber qual a relação que isso aí pode me atrapalhar. Visto que, já que, uma vez que, é causal e acabou. Tá? Agora, se aparecer por quê, se aparecer o quê, se aparecer o pois, se aparecer o porquanto, tá? Aí, moçada, barro, né? E a gente vai ter que analisar porque essas criaturas podem ser outras coisas também. Essas não são específicas. E olha lá no finalzinho, o como, vendo? Que equivale a porquê. Só que não é só o como que equivale a porquê. É que eu disse para vocês, ele tem que começar o período, ser substituído por porquê, dar a relação de causa e consequência. Tudo bem? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Vamos lá.
Salve, Luiz Energia, seja bem-vindo. Moçada, consecutiva aí agora. Como eu falei para vocês, toda causa gera uma consequência. Tá aqui tentando trazer à tona essa ideia próxima. Causa gera consequência. Próximo grupinho que a gente vai ver aí é a consecutiva. Beleza. Moçada, como funciona pra gente aí então essa consequência? Ela sempre vai exprimir pra gente a ideia de consequência. Então a minha oração principal, ó, a minha oração principal terá o valor da causa. Mas vou repetir enfaticamente a vocês. Você analisa a principal, mas você classifica a subordinada. De novo, você analisa a principal, mas você classifica a subordinada. Sua principal está com cara de causa. Beleza. Eu não vou, por causa disso, chamar o período de causal. Deu para entender, moçada? Porque não é a principal que eu estou classificando, eu estou analisando a principal. A classificação é feita em cima de quem tem a conjunção. Agora, cuidado, moçada. Existem concursos que ele pede o valor semântico. Pede o valor semântico. Aí, moçada, pedir valor semântico, tanto a oração principal quanto a subordinada tem esse valor. Olha lá a primeira oração nossa lá. Ó. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Tá vendo? Choveu. É causa. Choveu. Então, o motivo da suspensão do jogo, tá vendo? O motivo da suspensão do jogo foi chover. Todo mundo analisou que isso aí é uma causa? Show! Então, semanticamente, tem uma relação de causa aí? Tem. Semanticamente tem. Mas eu não estou querendo o valor semântico. Eu quero o valor dessa criatura aqui, ó. Quero o valor dessa criatura aqui. É isso aqui que eu quero. Eu estou analisando oração subordinada. Eu não quero só o valor semântico. Eu quero o valor daquela oração destacada ali, ó. E aquela oração destacada, ela tem valor pra gente de consequência. A causa tá aqui, ó. Deixa eu ver. E essa chuva fez com que então o jogo fosse o quê? Suspenso. Tudo bem, moçada? E aí, como todo mundo gosta de uma sacanagemzinha, aqui também tem uma pra ela, né? A gente fala assim, né? Depois do tesão, sempre vem a consequência. Gravou? Depois do tesão, sempre vem a consequência. Tesão é só um T grandão, tá, moçada? Não tem nada de sacanagem aqui, não. Tesão é esse T que eu desenhei aqui, ó. T grandão, tá? Vai pensar besteira aí, não, tá? É apenas um T grandão, olha aí. T tridimensional aqui pra você, ó. Belezinha. Tá? Belezinha? Tranquilo? Agora, o que esse T grandão quer dizer pra você? Esse tesão sempre traz a consequência. Esse tesão são esses caras que vêm antes do que aqui, ó. Tá vendo? É tal que, tanto que, tamanho que. Sempre assim, tá? Esse tesão que você tá vendo aqui vai ser assim, ó. Tal que, tanto que, tamanho que. Beleza, moçada? Por isso que a gente brinca dizendo que depois do tesão sempre vem a consequência. Explica pro seu papai, pra sua mamãe aqui que isso aqui é aula de português, não é de outra coisa não, tá? Tem que ter o pessoal do colégio naval aí, pessoal mais novinho aí, depois, o professor só fica falando besteira. Pô, não é isso não, isso aqui é didático, tá? Esse aqui é apenas uma letra maiúscula, só isso. Bom, beleza? Moçada, todo mundo entendeu isso aí? Então a ideia é que você observe que toda vez que eu tiver essa sequência aqui, eu nem penso, vai ser consecutiva. Acabou. Agora vem uma desgraça. Qual desgraça? Nem sempre esse tanto vai ser obrigado a aparecer, tá? Ele pode estar implícito. Se eu dissesse a oração assim para vocês, ó, rio, vírgula, que explodiu. Tá vendo essa oração aí, ó, rio que explodiu? Isso aí, olha que oração maravilhosa, não é? Aqui eu tenho uma figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa aí? É hipérbole, né? Lembra? A hipérbole é o exagero. O que essa oração quer dizer para você? Essa oração quer dizer assim, ó. Ele riu do ato de dar risada. Não é o rio, não. Lago, não, tá? Esse rio que tá aí, ó. Ele riu tanto que explodiu. Tá vendo que ali, ó, eu tenho duas figuras de linguagem aí. Olha que coisa maravilhosa. O português é lindo, não é? Eu tenho duas figuras de linguagem aí. Eu tenho a hipérbole, que é o exagero, e tem a elipse, que é a omissão de um termo conhecido. Ó,
Tem 2 figuras de linguagem aí para você. Bom, além disso, eu tenho a classificação de um período subordinado. Olha só, o camarada olha ali e fala assim, primeiro, tem aluno que vai olhar essa oração e vai achar que é período simples, porque primeiro ele acha que aquele rio é substantivo. Já foi pro barro já, né? Você olhar aquele rio lá e achar que ele é um substantivo, você foi pro barro. Tá? Então, porque o aluno já acharia que isso aí seria um período simples, e não é. Tá? Então, o primeiro lá é o verbo rir. Tá? Ele riu tanto que explodiu. Só que, como eu disse, esse conectivo, ele pode vir ou não acompanhado desses termos. Quando ele não vier acompanhado, vai ter aquela vírgula ali, tá? Ah, eu já vi, professor, concurso que não pôs a vírgula. Infelizmente, o camarada tá tentando jogar sujo com você. Tá? Mas a ideia é que venha com aquela vírgula ali, porque na verdade a consecutiva tem esses termos junto dela. Bom? Olha de baixo ali agora, ó. Era agressivo de forma que metia medo. Tudo bem? Ei, professor, mas agora eu não tenho tal, tão, tamanho que. Sim, moçada. Esse tal, tão, tamanho que, pelo amor de Deus, né? Agora eu tenho outro conectivo aqui, ó. De forma que. De maneira que. Tá vendo? Isso gera pra gente o conectivo consecutivo. Show de bola? Tudo bem? A mesma coisa, ó. Eu poderia dizer assim, ó. Era, ó. Olha só como é que eu poderia construir essa oração. Era tão agressivo. Tá vendo, ó? Era tão agressivo que metia medo. Posso ou não posso? Olha como é que eu posso transformar isso de outra maneira. Por isso que eu acho maravilhoso, ó. Tamanha era a agressividade dele. Ó. Tamanha era a agressividade dele que metia medo. Ó o tamanho lá, o tamanho que... Moçada, eu posso reescrever isso da maneira que eu quiser, mas eu vou continuar dando a ideia aqui de consequência. E mais uma vez eu vou olhar para a principal, e a principal para mim é a causa. Mas repito, eu analiso a principal, mas classifico a subordinada. Moçada, tem que estar bem nítido isso para você, para não cometer o erro de chamar isso aí de causal, hein? Não é causal, porque eu estou analisando a subordinada. Beleza? Show de bola? Vamos lá, moçada. Principais conectivos aí, então. Tá na tela aí para você. Na consecutiva. Aqui eu coloquei assim, ó. A principal conjunção consecutiva é o que? Só que esse que acompanhado de tão, tal, tanto, tamanho. Tá vendo? Essa brincadeira lá. Depois do T maiúsculo. T maiúsculo perde a graça, não é? Depois do tesão, sempre vem a consequência. Tudo bem? Tranquilo? Mas eu tenho lá, ó, de modo que, de maneira que, de sorte que. São conectivos também consecutivos. Para quem queria estudar conjunção, já está levando de brinde aí o estudo da conjunção. Esse professor é muito bonzinho. Molecada, vamos lá, vamos arrebentar aí, ó. Meio-dia, meio-dia! Nossa previsão aqui é meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Professor, não é meio-dia e meio? Não, não é um quarto do dia, não. É meio-dia e meia. Olha a concordância aí também, nominal, pegando a ver aí, hein? Cansei de ver gente falando meio-dia e meio, hein? É dividir por 4 essa desgraça desse dia aí, é ou não é? Tranquilo? Meio dividido por 2 dá um quarto, né? Não me falha a memória. Tranquilo, moçada? Deu pra entender isso aí? Agora nós temos a comparativa. Comparativa teve, eu acho que a Maju tá na área aí, não tá? Maju, eu vi a Maju entrando aí. A Maju tá na área aí. Tá por aqui. A Maju já morreu. Já saiu da sala, mas eu vi a Maju entrando aí. Beleza. Acho que a Maju, ela entrou em contato comigo pedindo fizesse ali uma aulinha sobre grau do adjetivo. Tá? Grau do adjetivo, porque ela não estava achando esse material lá na sala virtual, mas também pediu para resolver alguns exercícios, fazer alguma relacionada a grau. Tá? E tem uma aula minha só de grau também, né? Eu fiz lá a flexão do adjetivo, lá tem uma aula de grau também. Mas e por que eu estou falando isso? Porque se você assistiu lá a aulinha de flexão de adjetivo e a flexão de grau, o primeiro grau que a gente estudou lá foi o grau comparativo, moçada. Lembra? Comparativo de igualdade,
comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade. E como que era caracterizado esse comparativo lá? Era com aquelas expressões mais, adjetivo que, menos, adjetivo que, tal, adjetivo que, tanto, adjetivo que. Então eu vou dizer lá, né? Joana é tão inteligente quanto Maria. José é mais inteligente do que Antônio. Deu para entender, moçada? Só que vocês repararam que eu falei que Joana é tão inteligente quanto Maria? Cadê o verbo? Quanto Maria é. Vocês observaram que quando a gente faz o grau comparativo, e isso eu chamei a atenção para vocês lá atrás, eu omito o verbo da segunda oração? Essa é a característica da comparativa, moçada. É essa omissão do verbo da segunda oração. É obrigatório? Não. Essa omissão é obrigatória? Não. Mas é a característica dela, tá? É o jeitão dela, é a estrutura de uma comparativa. Você omitir o verbo da segunda oração. Olha aqui, ó. Choveu, tá vendo? Ó, choveu. Como, olha o conectivo que vocês gostam, em Manaus. O que faltou aqui? Chovia. Sei lá, o verbo, né? Dando a impressão de que seria até uma oração de período simples, mas não é. Ó, falava tal qual. Aí, ó, falava tal qual papagaio falava. Aí. Falava tal qual papagaio falava. O garoto conhecia, ó, mais que ou do que. Olha o grau comparativo que eu chamei a atenção. Tá vendo? O garoto conhecia mais história da arte do que o professor. E aí, nada, tranquilaço. Agora quer dizer que a comparativa vai ser sempre assim? Não. 99% das vezes que ela aparece vai ser assim. Aquele 1% vagabundo é que quebra a gente. Não é? Mas o 99% já ajuda bastante, não ajuda? Então, assim, para quem não pode ver um como que quer chamar de comparativo, cuidado, pode ser conformativo. Cuidado, pode ser causal. O como não é muito bom, né? Mas como comparativo, a dica é observe se o verbo da oração subordinada está omitido, se ele foi omitido, tá? Por causa da repetição desnecessária, ou não é? Porque a ação que engloba... Porque, na verdade, a gente não está falando aqui de grau de adjetivo, né, moçada? A oração é adverbial, então a gente está falando de grau de advérbio. Então ele é modificador do verbo. Ele é modificador do verbo chover, ele é modificador do verbo falar, ele é modificador do verbo conhecer. Por isso que eu posso omitir o verbo depois, porque o verbo é similar para as duas orações. A ação é simultânea, não é? Um conhece mais do que o outro, um fala mais do que o outro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, assim como nós fizemos nas outras, principais conectivos aí, comparativos. O como, que é o mais comum. O que, precedido de mais ou menos, tá vendo lá, ó? Mais, olha aqui, ó, mais que ou do que. Menos que ou do que. E aí eu tenho o qual relacionado a tal, olha lá, ó, tal qual. Ou tenho o quanto relacionado a tanto, tanto quanto. Tá vendo? Falava tanto quanto o papagaio falava. Falava tal qual papagaio falava. Falava mais do que papagaio falava. Lembre-se que como é uma oração adverbial, ela está voltada para quê? Ela está voltada para o verbo. Ela é modificadora do verbo. Ela modifica verbo. Ok? Conectivos estarão atrelados ao verbo, por isso que eu tenho a tendência de omitir o verbo. Show de bola? Belezinha? Vamos para a próxima? Sada. Se não é uma comparação, é uma conformidade. Então, a conformativa aí, ó, exprime circunstância de conformidade. Isso é, de acordo com a adequação e não contradição. Veja, não há uma contradição, é algo que já é esperado. Sempre falo isso para vocês, é algo que já é previsto. Então aqui a gente diz que já é previsto. Já foi falado, tá? Então olha só, viajaremos, ó. Viajaremos. Conforme segundo consoante, foi esperado. Foi falado. Depois,
Segundo falam, segundo, conforme, consoante, ele é mão de vaca. Veja, segundo falam, já é falado, já é esperado. Como disse Buda, como, conforme, segundo, consoante, tudo é dor. Vendo, moçada? Então aqui você vai vendo que sempre uma ação, ela ocorre já em decorrência da outra. Tem aluno que vai falar assim, professor, viajaremos. Ó, viajaremos. Se o quê? Não tem condicionalidade aqui. Viajaremos não quer dizer que você viajou, então não é uma consequência, tá vendo? Eu não tenho ideia de causa, consequência, eu não tenho ideia de condicionalidade, aqui é algo que já é esperado. Tá vendo? Aí só que tem aluno que é meio doido, né? Vai falar, imagine que eu troque ali o conforme pelo como. Aí o aluno fala assim, ó, viajaremos como foi previsto viajar. Olha lá, professor, o verbo tá... O verbo ali, o verbo ser ali, doido. Deu pra entender que isso é forçação de barra? Aqui não tem ideia de comparação, moçada. Não tem como. Então essa é a ideia da conformativa, né? E você o quê? E você vamos dizer assim, apenas confirmar algo que já era falado, já era previsto. Então observem, olha a dica de ouro, dica de ouro. Essa expressão, ó, foi previsto, foi falado, foi esperado, tudo bem? Mas olha só, falou, disse, argumentou. Deu para entender, moçada, que eu tenho verbos declarativos aqui? São chamados de verbos declarativos. Essa é uma característica da conformativa também. Afinal de contas, você faz uma declaração e depois você confirma. Faz uma confirmação. Tá? E aí tudo é a tal da conformidade. Deu para entender isso aí, moçada? E outra coisa que eu falo para vocês. E agora, cuidado, hein? Vou repetir enfaticamente para vocês. Quando você tem segundo, conforme, consoante, de novo, segundo, conforme, consoante, ligando orações, você nem pensa. É conformativa. Segundo, conforme, consoante, ligando orações. Será conformativo. Simples assim. Mas tem que ligar orações, tá? Para não cair em pegadinha de preposição. Chama? Caramba, agora fugiu a palavra. Eu tenho preposição essencial e tem preposição... meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Acidental, pronto. Fugiu o nome acidental, tá? Cuidado para não achar, né? Segundo João, tá vendo? Segundo João. Aí, vírgula. Todos viajaram. Segundo João, todos viajaram. Só tem uma oração aí, pô. Tá vendo? Todos viajaram, segundo João. João disse isso, só que não tem lá. Segundo João disse, tá vendo? Não tem um verbo. Então não tem duas orações, é uma só. Isso seria uma preposição acidental. Tá? Toma cuidado com isso aí. Isso, ligando orações. Segundo, conforme, consoante, ligando orações sempre serão conformativas. Só serão conformativas. Aí as principais conjunções conformativas, conforme, segundo, consoante são essenciais. E o como é aquele problema, né, moçada? O como pode ser causal, o como pode ser conformativo, o como pode ser comparativo. Bom, aí a gente tem que analisar a oração como um todo. Mas conforme, segundo e consoante, vai dar para você, ligando orações, conformativo. A próxima, moçada, condicional. Tem muito o que dizer. Sempre peço para você entender que geralmente é a ideia de uma hipótese. E aí o que conhecimento do aluno ele ajuda? Que é a hipótese, você vai ver que geralmente está atrelado aqui o modo subjuntivo. Geralmente, conectivos aqui estarão atrelados com o verbo no subjuntivo. Justamente por causa dessa ideia de condicionalidade, de hipótese, de uma incerteza. Se acontecer, eu realizo. Se não acontecer, eu não realizo. Tá? Essa é a ideia da condicional. Claro que nós temos o conectivo que vocês mais amam, condicional, e eu detesto, porque o C pode ser outra coisa. Né? Eu sempre gosto desse aqui. Acho que esse aqui pode substituir sempre a ideia de condicionalidade. E aí tem essa criatura aqui, ó. Vendo esse desde que aqui? Moçada, olha o que eu vou escrever para você. Olha a condição que eu vou te dar, hein? Olha a condição que eu vou te dar. Desde que só será condicional, desde que
só será condicional caso o verbo que vier depois dele estiver no modo subjuntivo. Caso o verbo que vier após ele estiver no modo subjuntivo. Gravem isso aí. Para eu chamar um desde que de condicional, tem que ter verbo no modo subjuntivo. Senão ele não vai ser condicional. Show de bola? Tranquilo? Tudo bem? Principais conectivos, está na tela. Se, caso, contanto que, dado que, e o desde que, olha a observação que está lá em verdinho, desde que o verbo esteja no subjuntivo. Tudo bem? Tranquilinho? Como eu falei, tem muito mistério, tá? Condicionalidade é isso mesmo, os principais conectivos estão aí. E talvez de maior importância é você relembrar, sempre que analisar, esse posicionamento aí do verbo no modo que? Subjuntivo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, moçada. A última dos 6 casais, né, é a concessividade. Essa ideia de concessiva, que é o ato de gerar aí uma concessão, né, já fui até questionado muitas vezes que concessão é o ato de conceder, de permitir, sim, só que você só leu um pedaço do dicionário, né? Esqueceu de ler o resto do dicionário que diz que a concessão também é o ato de admitir uma ideia o quê? Contrária. Por isso que você diz que a concessividade é uma concessão. Tem da palavra concessão, tá? Mas a concessiva, que gera para você a concessividade, tá? É nada mais do que ideias opostas. Só que essa oposição entre as ideias é sempre de um fato positivo em relação ao fato negativo. Sempre contrariedade. Se eu começar com um fato positivo, o outro tem que ser um fato negativo. Começar com um fato negativo, o outro tem que ser positivo e vice-versa. Por que eu estou falando isso? Porque quando você analisa as coordenadas adversativas, elas confundem muito aqui. Porque lá também indica oposição, mas lá é uma oposição muito mais forte em relação à segunda oração. Lá eu quero destacar muitas vezes a segunda oração em relação à primeira. Aqui não. Aqui é sempre apenas essa composição de ideias opostas. Olha só a nossa primeira oração aqui, ó. Choveu. Aí tem aluno que já fala, ei, professor, choveu é causa, próximo é consequência. Cara, agora só existe isso para você também. Não pode olhar mais choveu, que agora tudo é causa e consequência. Moçada, cuidado, né? Olharam embora, eu jamais vou pegar esse embora e vou substituir por mas. Não pode. Mas é conectivo coordenativo. Porém, é conectivo coordenativo. Eu não posso trocar o embora por esses caras sintaticamente. Tá bom? Sintaticamente eu não posso, porque eu troco a oração, pô. Então, por isso que eu falei, decora a conjunção, porque quando eu olho o embora daquele ali, acabou, eu não tenho o que pensar, é subordinada e das subordinadas é a concessiva. Então choveu, embora a meteorologia previsse bom tempo. Veja, era previsto não chover e choveu. Então é uma oposição. Era um bom homem. Aí vem, ó, não obstante, olha que desgraça, não obstante. Não obstante, moçada, não é um conectivo específico concessivo. Não é. Mas, olha isso aqui. Modo subjuntivo. Beleza, moçada? O não obstante vai ser concessivo se o verbo que vier após ele for ou estiver no modo subjuntivo. Não importa o tempo, era o modo subjuntivo. Ok? E eu vou olhar para o não obstante, não tenho dúvida, o não obstante vai ser concessivo, indicador de ideia oposta. Hein? Beleza? Olha isso aqui, ó. Valentes sejam, não conseguirão vencer. Veja, quem é valente, geralmente tem tudo para quê? Para vencer. Só que aí você olha um que, moçada, ele não começa a frase para você, mas você pode trocar aqui naturalmente por embora sejam valentes. Olha como fica melhor, como fica mais agradável agora, mais palatável, é ou não é? Embora sejam valentes, não conseguirão vencer. Ou seja, quem é valente, espera-se que vença. Vai dar a ideia de quê? De oposição. Ser valente, você pode entender como um ato positivo, e não vencer
você entender como um ato que é negativo. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Beleza? Principais conectivos tá aí na tela para você. Embora é o padrão sempre, tá? Embora é o padrão para você. Se bem que, de bola, ainda que, mesmo que, por mais que, por menos que, conquanto esse aqui, moçada, também é específico, tá? Sempre será concessivo para você, ok? E o não obstante é aquela condicionalidade que está ali, ó. Se o seu verbo estiver no modo que subjuntivo, beleza? Se o verbo estiver no modo subjuntivo, o não obstante vai ser para você concessivo. Tranquilo? Belezinha? Moçada, estamos chegando no fim. Olha aí, estamos chegando no fim, professor. Show de bola! Final, finalidade, né? O famoso adjunto adverbial de fim. Ah, antes que eu esqueça, assim como eu falei da adjetiva, que toda oração adjetiva lá, ó, toda oração adjetiva tem valor de adjunto adnominal, foi ou não foi? Toda oração adverbial, gravem isso, toda oração adverbial tem valor de adjunto adverbial. Beleza? Aí adjunto adverbial de quê? De fim, de proporcionalidade, de causa, de consequência. Vai ser basicamente isso aí para você. Tudo bem? Tranquilo? Mas o que é essa oração final? Exprime circunstância de finalidade. Entende-se por finalidade o objetivo, a intenção, a destinação de um fato. Tranquilo? Olha lá, ó. As cortinas abriram-se a fim de que, para que o espetáculo começasse. Veja que, professor, mas eu não posso entender isso aqui como causa e consequência. Veja, abrir a cortina foi a consequência do ato de começar o espetáculo. Você pode, mas qual é o conectivo que está ali? Lembra que eu falei? Decora, conjunção, e você não vai se arrepender. A fim de que, para que, moçada, isso é final e acabou. Finalidade e acabou. Mesma coisa aqui, ó, transmitia o saber, ó, transmitia o saber que todos pudessem evoluir. Ó, transmitia o saber a fim de que, para que. E começa a pegar um pouco o que pode ser qualquer coisa, mas aqui você substitui naturalmente, ó. Transmitia o saber a fim de que, para que pudessem evoluir. Então, ó, para que pudessem evoluir, a fim de que pudessem evoluir, ele transmitia o saber. Mesma coisa que eu dissesse assim, ó, eu transmito a vocês o saber a fim de que, para que vocês evoluam. Aí o valor de finalidade. Tudo bem? Pois não. Serve. Confere. É isso aí. É uma boa dica, tá? Se você falar assim, ó, não, eu que agradeço, porque já está esquecendo dessa dica aí. Essa dica ela é importante também. Ela ajuda você. Quando você fala assim, ó, as cortinas abriram-se com o objetivo de, ó, tá vendo? Com o objetivo de. E o objetivo de, moçada, é finalidade. Por isso que ele bota esse com o objetivo de, né? Se eu disser assim, as cortinas abriram com o objetivo de, com a finalidade de, é a mesma coisa, tá? Mas é isso aí. Isso ajuda, olha lá. Transmitia o saber com o objetivo de evoluir todos, né? A mesma coisa aqui, ó. Agora aqui, esse aqui eu acho desgracento, né? Porque o aluno olha o porquê, ele já fica meio perdidão. Porquê ou é causa ou é explicação? Aqui não. Aqui também eu vou jogar com o objetivo de. E é por isso que eu vou trocar esse porquê por a fim de que ou para quê. Insisto para que me fales a verdade, tá vendo? Insisto para que me fales a verdade. Eu insisto. Com qual objetivo? Falar a verdade. E me fales a verdade. Então todos aqui estão com valor de fim, de finalidade. Todas essas orações funcionam para vocês como adjunto adverbial de fim. Bom? Beleza? Principais conectivos estão aí na tela. Tá? A fim de que, para que e por quê. Tá? Então sempre, né? E com mais esse bisuzinho aqui, né? Com mais essa dicasinha aqui de substituir sempre com esse objetivo de, a finalidade de.
que ajuda você a lembrar que essas orações têm valor de finalidade. Show de bola? Tranquilo? Moçada, proporcionalidade ou a tal da proporcional. Sempre que você tiver essa ideia de proporcionalidade, você sempre vai fazer uma coisa e essa coisa vai ser transmitida na mesma proporcionalidade. Então, se eu estudo um pouquinho, eu ganho um pouquinho de conhecimento. Se eu estudo mais, eu ganho mais conhecimento. Só que essa proporcionalidade nem sempre é de mais para mais. Ela pode ser de mais para menos. Bem? Tranquilo? Só tomem cuidado para não gerar a oposição, né? Aquela oposição de concessividade. Errar aí a estrutura da oração. Mas veja, eu tenho ali, ó, à medida que a civilização progride, aí olha só, à medida que, ao passo que, e à proporção que, sabe, eu não tenho o que pensar. Não tenho o que pensar. À medida que, a proporção que e ao passo que são exclusivamente proporcionais. Então, à medida que a civilização progride, o romantismo se extingue. Tem aluno que vai olhar isso aqui e vai falar o quê? A civilização progrediu, o romantismo se extinguiu. Causa e consequência. A causa foi progredir e a consequência foi extinguir. Não vai ser isso por quê? Olha o conectivo que está ali. Ali está escrito visto que? Já que? Uma vez que? Não. Ali está um conectivo especificamente proporcional. Então ele vai gerar para você a proporcionalidade. Olha aqui, ó. Quanto mais chovia, tanto mais as ondas cresciam. Tá vendo? Choveu, a onda cresceu. Choveu mais ainda, a onda cresceu mais ainda. Deu para entender? Ok? Eu posso dizer assim também, ó. Quanto mais o tempo melhorava, tá vendo? Quanto mais o tempo melhorava, menos as ondas cresciam. Tanto menos, tá vendo? Não é menos, é tanto menos as ondas cresciam. Eu também posso fazer essa relação de quanto mais, tanto menos. Mas é sempre na ideia de proporcionalidade e não de uma oposição. Ok? Beleza? Olha aí, moçada. As principais conjunções estão na tela aí para vocês. Então é a proporção que, eu falei para vocês, a medida que, sempre craseado, né? Porque são locuções conjuntivas femininas, sempre craseado, já fica. Ao passo que, então essas três iniciais aí, ó, não tenha dúvida, vai gerar para você a tal da proporcionalidade. Depois vem, ó, quanto mais, tanto menos, pode ser assim. Quanto menos, tanto mais, pode ser assim. Ou como está no exemplo lá, ó, quanto mais, tanto mais, quanto menos, tanto menos. Mas você consegue observar que vai sempre ter a proporcionalidade. Então eu tenho sempre essa dica do quanto e tanto, aí mais ou menos. Mas é isso que fica pra gente a proporcionalidade. Show de bola? Belezinha? Também é um grupinho aí que não tem muito mistério. E a temporal, né? Temporal vai indicar para você essa circunstância de temporalidade. Mas essa temporalidade ela pode ser de anterioridade, ao momento anterior, passado, de momento síncrono, né, simultâneo, ou de algo mais para o futuro, uma posteridade aí. Okay? Quem pode dar essas relações para vocês aí são exatamente os conectivos. Né? O conectivo que vocês mais gostam é esse aqui. Ele é, sim, em sua essência, a ideia de temporalidade, mas a gente já viu que o quando pode até iniciar oração substantiva. Lembra lá? Se você não lembra, reveja, né? Minha aula do início das orações subordinadas, que eu mencionei esses caras aí. Lembra da tal da oração justaposta? Lembrou do nome aí? Oração justaposta substantiva? Ela não era iniciada por que e se, ela era iniciada pelo quando, pelo como, por pronomes indefinidos. Vocês vão ver que o quando e o como podem ser pronomes relativos. Olha que desgraça. Podem fazer função de pronome relativo, desde que eles tenham antecedente. Aí vai ser uma oração adjetiva. Olha que doideira. Então, o quando, ele não é legalzinho, não. Mas é um camarada temporal. Eu costumo dizer assim, ó. Se você tá com quando, substitua por esse cara aqui, ó. Acabou. Se der liga, se der o mesmo valor, ele é temporal e acabou. Tá? Então, são os principais conectivos, né? O quando, o assim que. Agora, olha aqui, ó. O cara já apareceu anteriormente, ó. Desde que.
Qual foi a observação que eu falei do desde que? Se o desde que vier acompanhado de verbo no modo subjuntivo, ele vai ser condicional. Agora olha aqui, ó. Desde que acompanhado de verbo no modo indicativo. Tá vendo? Desde que acompanhado com verbo no modo indicativo. Esse cara vai ser temporal. Se você utilizar o conectivo desde que e ele estiver com o verbo no modo indicativo, ele vai ser temporal. Show de bola? Belezinha? Aí. Opa, volta. Tá? Deu ruim. Principais conectivos. Tá aí na tela. Quando, já falei para vocês que ele não é o excelente, né? Enquanto é o que indica, né, durabilidade, algo que vem se estendendo por um tempo. Logo que, então, né, desde que o verbo esteja no indicativo. Assim que esse, nossa, saiu errado aqui, né? Na verdade é para cá. Moçada, esse mal ele pode vir acompanhado do que ou não. Então eu posso dizer assim, ó, mal chegou, vendo? Mal chegou, a aula terminou. Vendo? Mal chegou, a aula terminou. Ou seja, quando chegou, a aula terminou. Assim que chegou, a aula terminou. Então esse mal não é advérbio de modo não. Tá? Esse mal, ligando oração, torna-se uma conjunção temporal. Isso cai em prova, hein? Fica aí na prova do especialista essa conjunção aí. Tá? Beleza? Tranquilo, moçada? Bom, com isso, nós temos aqui as orações, tá? Para a gente classificar. Nós terminamos aqui essa ideia das orações adverbiais, tá? Das orações adjetivas e das orações substantivas, ou seja, esse período composto por subordinação está morto. Melhor, quase morto, porque faltam as reduzidas. Agora olha só. Vamos fazer o seguinte? Assim como eu combinei com vocês, para a gente não perder muito tempo, já chegamos aí a 12h31. Tira um print dessa tela, tá? Tira um print dessa tela. Não vai embora ainda não. Não some da sala ainda não. Tá? Deixa eu encerrar isso aqui, pô. Some não. Tira um print dessa tela. Analisa essas orações, tá? Embora o tópico aí em cima esteja como adverbial, moçada, já vou dar a dica para vocês. Tá tudo misturado aí. Tá? Não tem só adverbial aí não. Aí tem também oração substantiva, aí tem também a oração adjetiva. Então eu quero que vocês analisem, beleza? Tiraram o print dessa tela aí? Todo mundo tirou o print da tela? Ok? Beleza? Tira outro print aí, ó. Tira outro print e tem mais uma, tá? São 3 telas aqui, se não me falha a memória. Bom, já anterior, aqui é a mesma coisa. Eu quero que vocês analisem essas orações. E claro, né, se você plotar que ela é uma oração adjetiva, qual é o valor do pronome relativo? Qual o valor sintático do pronome relativo? Vamos aprender a fazer isso toda vez que você tiver uma oração adjetiva na sua mão. Tá? Então, classifique as orações subordinadas. Eu quero que você classifique as subordinadas, tá bom? Mas, se ela for adjetiva, além de dizer se ela é restritiva ou explicativa, quero que você dê o valor do pronome relativo sintaticamente falando. Se ele é o sujeito, se ele é o objeto, por aí vai. Ok? Todo mundo tirou o print aí? Belezinha? Mais uma tela aí para vocês. Essa é a nossa última tela, ok? E aqui é interessante você observar, essa tela ela é proposital para que você enxergue que eu tenho como. Cada uma dessas é diferente. Mostrando para vocês que nem sempre a conjunção vai te ajudar e você vai ser obrigado aí, às vezes, a analisar de uma maneira mais precisa. Ok, moçada? Tranquilo? Belezinha? Com isso então, moçada. Beleza, moçada? Tranquilo? Show de bola? Moçada, com isso então eu encerro aqui com vocês, tá? Agradeço aí a participação de vocês.
E é claro, né? Agora, vamos lá, vamos colocar esses microfones aí abertos e, por favor, o que vocês acharam da aula de oração adjetiva, de oração subordinada de hoje? Foi produtiva? Conseguiram tirar a maioria das dúvidas? O que vocês acharam? Vamos ser ordenado, né? Alguém fala primeiro aí, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada, né? Vai virar uma torre de Babel isso aqui. Vamos lá. Show de bola. Obrigado, William. Agradeço aí. Espero que isso venha realmente a ajudá-los de uma maneira aí tremenda, né? Porque, moçada, quem vai fazer SpaceX, se prepara. Todo ano cai. Tá? Todo ano cai. Especialista, todo ano cai. Okay? A ESA nem todo ano, mas também faz parte do concurso. Okay? Barro Branco não cai nesse tipo de classificação, mas Barro Branco, claro que agora mudou a banca, tá, moçada? Barro Branco, quem for fazer aí é FGV agora. FGV trabalha de outra maneira. Mas ela trabalhava bastante, né, quando era VUNESP, a parte de relação semântica entre as orações. Então é a reescritura mantendo o significado original. Então você tinha que entender que tipo de oração que você tinha ali e depois reescrever. Ok? Colégio Naval isso cai a rodo, Epicar isso aí cai a rodo. Tá? Então o pessoal tem que estar bem ligado. Moçadinha, também não quero ficar atrapalhando vocês aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá? Assim que eu terminar de editar essa aula aqui, eu vou postar lá no meu canal. Então, como eu falei para vocês, essas lives aqui elas vão para o meu canal e não para o canal do Veron, tá? Nós tivemos uma reunião ontem com o pessoal da ESA e estamos alinhando aí os pontos, ok? Mas haverá aí melhorias para todos vocês, ok? Beleza? No mais, muito obrigado pela presença de vocês. E vocês, eu sempre falo que isso aqui não funciona, tá? Deus os abençoe. Tenha um bom domingo, um bom almoço. E você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, aquele coração em forma de bola e até a próxima, se Deus quiser. Bom, muito obrigado, moçada. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais. Abração. Tchau, tchau. Muito obrigado a vocês.